Vamos falar com a Camila Andrade, direto de Brasília, porque as pesquisas na pauta, já aqui no RIC Notícias Opinião, nesses últimos dias, nós vamos falar com ela porque existe uma expectativa para que os deputados federais votem ainda hoje um requerimento de urgência para poder votar o projeto de lei que pune institutos que divulguem números discrepantes. Camila, como é que estão essas discussões na Câmara dos Deputados? Boa tarde. Boa tarde, Escola, Mark e todo mundo que está com a gente aqui no RN Opinião. Como vocês já viram aí pelo clima da Alerp, essa é uma semana mais preguiçosa, a gente tem um feriado no meio, né? Ontem, por exemplo, já havia essa promessa de que os deputados aqui em Brasília pudessem votar esse requerimento de urgência que é necessário para que entre na pauta ou entrasse antes desse feriado, então, esse projeto de lei que trata sobre a questão das pesquisas eleitorais, mas o que a gente viu foi uma sessão, digamos que relâmpago, só 2 horas, o próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, não estava presente, por volta das 5h20 a sessão já foi encerrada, e não houve, então, essa inclusão, essa votação do requerimento. Existe essa expectativa de que essa votação, então, acontecesse hoje, mas pelo menos até o fim do dia ontem não estava incluso na pauta. Eu conversei agora há pouco com alguns parlamentares, eles disseram que essa discussão está prevista, mas ela, de fato, ainda não aconteceu. E o que a gente sabe, pelo que foi dito, inclusive, pelo próprio Arthur Lira, nessas últimas horas, para a imprensa, é que há sim essa vontade de que eles coloquem em pauta um projeto de lei para tratar sobre esse assunto, mas ele inclusive criticou a forma como tem sido tratado, inclusive por nós jornalistas. Ele diz que a intenção dos deputados não é criminalizar esses institutos de pesquisas ou até mesmo os estatísticos, e sim fazer uma regulamentação. Mas pelo que a gente conversa com os deputados, os parlamentares aqui para Brasília, eles ainda não sabem qual vai ser o caminho das pedras. A gente tem várias propostas que foram protocoladas lá na Câmara dos Deputados. O que ficou mais evidente para a gente é a que tem se destacado, é justamente a do deputado paranaense, o Ricardo Barros, líder no governo na Câmara, que ao contrário do que Lira disse, é uma proposta que prevê sim punição. Tem até ali uma previsão de 4 a 10 anos de reclusão para aqueles que eventualmente divulgarem num prazo ali de poucos dias antes das eleições qualquer tipo de pesquisa que tenha um resultado muito diferente daquele que as urnas vão apontar na prática ao final. Então há ainda essa incógnita, essa expectativa de que haja essa votação desse requerimento, muito provavelmente pelo que eu pude medir aí a febre com esses parlamentares. Isso não vai acontecer hoje, então é muito provável que fique para depois desse feriado do dia 12 de outubro, mas com certeza eles vão avançar nessa discussão. Hoje, inclusive, tem discussão do Lira com os líderes das bancadas sobre esse tema, viu? Tá, e portanto, vamos ver o que vai acontecer, mas a verdade, né, Camila, pelo que eu senti do teu relato também, é que não acontece hoje, mas está avançando e tem tudo para decolar ali na frente, já que o Lira pegou para ele esse assunto. A questão é se o Senado, lá na frente, também vai entrar nesse barco. Tem a impressão que no Senado a coisa será mais difícil. Agora, sobre o projeto em si, vamos lá, gente. Vamos lá. Eu falei com o Ricardo Barros ao vivo aqui na segunda-feira, no Jornal da Manhã Paraná, e ele disse textualmente, Camila, que a intenção é criminalizar, sim, os institutos de pesquisa. E ele falou uma coisa interessante. Ora, se o instituto coloca fé no trabalho dele, ele que deu os números e banque. Né? Já que é científico o negócio, né? A ciência ela procura a exatidão. É claro que tem a margem de erro. Se tiver dentro da margem de erro, tá tudo certo. Agora, quem tiver medo de fazer a pesquisa e colocar os números é porque sabe porque tem medo. Então também que não coloque os números à disposição. Se o próprio instituto não bota a fé nos números que apresenta, a sociedade não tem que comprar esses números, não tem que ter acesso a eles. E lembrando que eles podem continuar fazendo as pesquisas e para consumo interno dos partidos, tá tudo certo. O que não pode é divulgar-se isso através dos meios de comunicação e de alguma forma tentar orientar ou induzir o eleitor a um resultado que não é aquele que as urnas vão mostrar. Eu acho que a questão é essa e talvez até sirva, viu, Escola, para qualificar o mercado de institutos de pesquisa. Tem muito instituto novo que chegou aí agora, então a gente não sabe direito para onde olhar, então é importante qualificar esse mercado para que ele recupere a credibilidade, que hoje está em baixa. É isso que eles estão tentando, né? Eles precisam recuperar essa credibilidade e a confiança. E aqueles que se aproximarem mais dos resultados, esses daí, nas eleições deste ano, saem vitoriosos. O duro, Escola, é que eles ficam nesse jogo, né? Vamos lá. O que é o IPEC? O IPEC é o Easy-Bop. O Ibope talvez seja a marca mais forte da história do país em pesquisa de opinião. E eles fecharam o Ibope.
devido aos erros sucessivos passados. Daí os donos do Ibope, a família Montenegro, montou o IPEC. E esses institutos, eles têm esses Is na frente, esses nomes que parecem que são coisas altruístas, mas eles são empresas que faturam alto. Só o Ibope faturou 11 milhões de reais em pesquisas no primeiro turno. Então tem que ver também o interesse de quem está pagando isso, né? Esses resultados são divulgados de forma que não são confirmados nas urnas, né? Por que alguém paga um serviço que é mal feito? Eu tenho aqui a minha dúvida. Vou falar claramente. Por que a RPC no Paraná pagou 100 mil reais uma pesquisa que colocou como primeiro colocado na pesquisa o terceiro na urna? Por que alguém paga um serviço mal feito? Eu pediria o dinheiro de volta, escola. Mas claro, cada emissora tem a sua forma de proceder. Deram lá uma nota dizendo que foi um erro de digitação. Você paga 100 mil reais na pesquisa por carro errar na digitação. Pra ganhar uma nota. Pra ganhar uma nota. Mas enfim, e pegou mal pra emissora também, porque assim, o Grupo RIC também contrata pesquisas de escola. E também tem preocupação com a sua credibilidade, porque deixa claro que o número é do Instituto. Mas agora tá revendo, inclusive, essa política. Vamos contratar esses institutos para fazer uma pesquisa que o número não procede com a realidade. E aí vão dizer pra gente, escola, mas o cara muda de voto no último dia. Então não faz pesquisa. Você não serve pra nada. Se eu faço pesquisa no sábado, escola, e no domingo já não vale mais, então não tem por que eu fazer pesquisa. Então, tudo tem que ser revisto. Eu acho que essa lei é importante para trazer o debate a público. Eu não sei se a lei do jeito que está, a escola é o ideal. Até acho que não, tem que mexer nela. Mas o debate é importante pro Brasil e aprendendo a como trabalhar com essas questões. Sem radicalismo. Exatamente. Sem radicalismo, hein? Exatamente. E falando